Conto um Conto apresenta, de Jorge Luis Borges, As Ruínas Circulares. Narração, Marcelo Fávaro. Ninguém o viu desembarcar na unânime noite. Ninguém viu a canoa de bambu sumindo-se no lodo sagrado. Mas, em poucos dias, ninguém ignorava que o homem taciturno vinha do sul e que a sua pátria era uma das infinitas aldeias que estão águas acima, no flanco violento da montanha, onde o idioma Zenda não se contaminou de grego e onde é infrequente a lepra. O certo é que o homem cinza beijou o lodo, subiu as encostas da ribeira sem afastar, provavelmente sem sentir, as espadanas que lhe dilaceravam as carnes e se arrastou, mareado e ensanguentado, até o recinto circular que coroa um tigre ou um cavalo de pedra, que teve certa vez a cor do fogo e agora a da cinza. Esse círculo é um templo que os incêndios antigos devoraram, que a selva palúdica profanou e cujo Deus não recebe honra dos homens. O forasteiro estendeu-se sobre o pedestal. O sol alto o despertou. Comprovou sem assombro que as feridas cicatrizaram. Fechou os olhos pálidos e dormiu. Não por fraqueza da carne, mas por determinação da vontade. Sabia que esse templo era o lugar que seu invencível propósito postulava. Sabia que as árvores incessantes não conseguiram estrangular rio abaixo as ruínas de outro templo propício, também de deuses incendiados e mortos. Sabia que a sua imediata obrigação era o sonho. Por volta da meia-noite, despertou-o o grito inconsolável de um pássaro. Rastros de pés descalços, alguns figos e um cântaro advertiram-no de que os homens da região haviam espiado respeitosos o seu sono e solicitavam-lhe o cuidado ou temiam-lhe a mágica. Sentiu o frio do medo e na muralha dilapidada buscou um nicho sepulcral e se tapou com folhas desconhecidas. O objetivo que o guiara não era impossível, ainda que sobrenatural. Queria sonhar um homem. Queria sonhá-lo com integridade minuciosa e impô-lo à realidade. Esse projeto mágico esgotara o inteiro espaço de sua alma. Se alguém lhe perguntasse o nome próprio ou qualquer traço de sua vida anterior, não teria acertado na resposta. Convinha-lhe o templo inabitado e derruído, porque era um mínimo de um mundo visível. A vizinhança dos lavradores também, porque estes se encarregam de suprir suas necessidades frugais. O arroz e as frutas do seu tributo eram pábulo suficiente para o seu corpo, consagrado à única tarefa de dormir e sonhar. No começo, eram caóticos os sonhos. Pouco depois, foram de natureza dialética. O forasteiro sonhava-se no centro de um anfiteatro circular, que era, de certo modo, um templo incendiado. Nuvens de alunos taciturnos fatigavam os degraus. Os rostos dos últimos pendiam a muitos séculos de distância, a uma altura estelar, mas eram absolutamente precisos. O homem ditava-lhes lições de anatomia, de cosmografia, de magia. As fisionomias concentravam-se ávidas e procuravam responder com entendimento, como se adivinhassem a importância daquele exame, que redimiria em cada um a condição de vã aparência e o interpolaria no mundo real. O homem no sonho e na vigília considerava as respostas dos seus fantasmas e não se deixava iludir pelos impostores. Previa em certas perplexidades uma inteligência crescente. Buscava uma alma que merecesse participar do universo. Depois de 9 ou 10 noites, compreendeu, com alguma amargura, que não poderia esperar nada daqueles alunos que passivamente aceitavam sua doutrina, e sim
daqueles que arriscavam, às vezes, uma contradição razoável. Os primeiros, embora dignos de amor e afeição, não podiam ascender a indivíduos. Os últimos pré-existiam um pouco mais. Uma tarde. Agora, também as tardes eram tributárias do sonho. Agora velava apenas um par de horas no amanhecer. Licenciou para sempre o vasto colégio ilusório e ficou com um só aluno. Era um rapaz taciturno, citrino, indócil às vezes, de feições afiladas, repetindo as de seu sonhador. A brusca eliminação de seus condiscípulos não o desconcertou por muito tempo. O seu progresso, no fim de poucas lições particulares, pôde maravilhar o mestre. Não obstante, sobreveio a catástrofe. Um homem, um dia, emergiu do sono como de um deserto viscoso, olhou a luz vã da tarde que, à primeira vista, confundiu com a aurora e compreendeu que não sonhara. Toda essa noite e todo o dia contra ele se abateu a intolerável lucidez da insônia. Quis explorar a selva, extenuar-se, somente alcançou entre as cicutaragens de sonho débil, listradas fugazmente de visões do tipo rudimentar, inapropriáveis. Quis congregar o colégio e apenas havia articular algumas breves palavras de exortação. Esse se deformou, se apagou. Na quase perpétua vigília, lágrimas de ira queimavam-lhe os velhos olhos. Compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e vertiginosa de que se compõem os sonhos é o mais árduo que pode empreender um homem, ainda que penetre todos os enigmas da ordem superior e da inferior, muito mais árduo que tecer uma corda de areia ou amoedar o vento sem efígie. Compreendeu que um fracasso inicial era inevitável. Prometeu esquecer a enorme alucinação que no começo o desviara e buscou outro método de trabalho. Antes de exercitá-lo, dedicou-se um mês à recuperação das forças que o delírio havia exaurido. Abandonou toda a premeditação do sonhar e quase imediatamente conseguiu dormir uma razoável parte do dia. As raras vezes que sonhou durante este período, não reparou nos sonhos. Para reatar a tarefa, esperou que o disco da lua fosse perfeito. Logo à tarde, purificou-se nas águas do rio, adorou os deuses planetários, pronunciou as sílabas lícitas de um nome poderoso e dormiu. Quase subitamente, sonhou com um coração que pulsava. Sonhou ativo, caloroso, secreto, do tamanho de um punho fechado, cor grená na penumbra de um corpo humano, ainda sem rosto ou sexo. Com minucioso amor sonhou-o durante 14 lúcidas noites. Cada noite percebia-o com maior evidência. Não o tocava, limitava-se a testemunhá-lo, a observá-lo, talvez corrigi-lo com o olhar. Percebia-o, vivia-o, de muitas distâncias e ângulos. Na 14ª noite, roçou a matéria pulmonar com o indicador e após todo o coração, por dentro e por fora. O exame o satisfez. Deliberadamente não sonhou durante uma noite. Logo retomou o coração, invocou o nome de um planeta e empreendeu a visão de outro dos órgãos principais. Antes de um ano chegou ao esqueleto, às pálpebras. O pelo inumerável foi talvez a tarefa mais difícil. Sonhou um homem inteiro, um moço, mas este não se incorporava, nem falava, nem podia abrir os olhos. Noite após noite, o homem sonhava o adormecido. Nas cosmogonias gnósticas, os demiurgos amassam um vermelho Adão, que não consegue pôr-se de pé, tão inábil e tosco e elementar como esse Adão de pó, era o Adão de sonho que as noites do mago tinham fabricado. Uma tarde, o homem quase destruiu toda a sua obra, mas se arrependeu. Mas lhe teria valido destruí-la?
Esgotados os votos aos numes da terra e do rio, arrojou-se aos pés da efígie, que talvez fosse um tigre e talvez um potro, e implorou seu desconhecido socorro. Nesse crepúsculo, sonhou com uma estátua. Sonhou-a viva, trêmula. Não era um atroz bastardo de tigre e potro, mas, simultaneamente, essas duas criaturas veementes e também um touro, uma rosa, uma tempestade. Esse múltiplo Deus revelou-lhe que o seu nome terrenal era Fogo, que nesse templo circular e noutros iguais prestavam-lhe sacrifícios e culto, e que magicamente animaria o fantasma sonhado, de tal sorte que todas as criaturas, exceto o próprio Fogo e o sonhador, julgassem-no um homem de carne e osso. Ordenou-lhe que, uma vez instruído nos rios, remetesse-o ao outro templo derruído, cujas pirâmides persistem águas abaixo, para que alguma voz o glorificasse naquele edifício deserto. No sonho do homem que sonhava, o sonhado despertou. O mago executou essas ordens, consagrou um prazo que finalmente abrangeu 2 anos para desvendar-lhe os arcanos do universo e do culto do fogo. Intimamente doía-lhe separar-se dele. Com o pretexto da necessidade pedagógica, dilatava diariamente as horas dedicadas ao sonho. Também refez o ombro direito, talvez deficiente. Às vezes inquietava-o uma impressão de que tudo isso havia acontecido, e em geral eram-lhe felizes os dias. Ao fechar os olhos pensava: agora estarei com meu filho, ou, mais raramente, o filho que gerei me espera, e não existirá se eu não for. Gradualmente habitou-o à realidade. Uma vez determinou-lhe que embandeirasse um cume longínquo. No outro dia, flamejava a bandeira no cimo. Esboçou outras experiências análogas, cada vez mais audazes. Compreendeu com certo desgosto que seu filho estava pronto para nascer, e talvez até impaciente. Nessa noite beijou-o pela primeira vez e enviou-o ao outro templo, cujos despojos branqueiam rio abaixo, a muitas léguas de inextricável selva e pântano. Antes, para que nunca soubesse que era um fantasma, para que se acreditasse um homem como os outros, infundiu-lhe o esquecimento total dos seus anos de aprendiz. A sua vitória e sua paz ficaram embaciadas de fastio. Nos crepúsculos do entardecer e na da alba, prostrava-se diante da figura de pedra, talvez imaginando que seu filho irreal praticasse idênticos ritos noutras ruínas circulares águas abaixo. De noite não sonhava, ou sonhava como fazem todos os homens. Percebia com certa palidez os sons, as formas do universo. O filho ausente se nutria dessas diminuições da alma. O propósito de sua vida fora atingido. O homem persistiu numa espécie de êxtase. No fim de um tempo que certos narradores de sua história preferem computar em anos e outros em lustros, 2 remadores o despertaram. À meia-noite, não pôde ver os seus rostos, mas lhe falaram de um homem mágico num templo do norte, capaz de tocar o fogo e não queimar-se. O mago recordou que todas as criaturas que constituem o orbe, o fogo, era o único que sabia ser um filho de um fantasma. Nessa lembrança, apaziguadora no princípio, acabou de atormentá-lo. Temeu que seu filho meditasse nesse privilégio anormal e descobrisse de alguma maneira sua condição de mero simulacro. Não ser um homem, ser a projeção do sonho de outro homem. Que humilhação incomparável, que vertigem! A todo pai interessam os filhos que procriou, que permitiu numa simples profusão ou felicidade. É natural que o mago temesse pelo futuro daquele filho, pensando entranha por entranha e traço por traço em 1001 noites secretas. O final de suas cavilações foi brusco, mas anunciaram alguns sinais. Primeiro, no término de uma longa seca,
Uma remota nuvem numa colina, leve como um pássaro. Logo para o sul, o céu que tinha a cor rosa da gengiva dos leopardos. Depois, a fumaradas que enferrujam o metal das noites. Depois, a fuga pânica das bestas, porque se repetiu o acontecido faz muitos séculos, e as ruínas do santuário do Deus do Fogo foram destruídas pelo fogo. Numa alvorada sem pássaros, o mago viu cingir-se contra os muros um incêndio concêntrico, e por um instante pensou refugiar-se nas águas, mas em seguida compreendeu que a morte vinha coroar sua velhice e absolvê-lo dos trabalhos. Caminhou contra as línguas de fogo. Estas não morderam sua carne. Estas o acariciaram e o inundaram sem calor e sem combustão. Com alívio, com humilhação, com terror, compreendeu que ele também era uma aparência que outro estava sonhando.